Hoje, dia 8 de julho, a gente vai realizar atividades das disciplinas de História e Geografia. Na disciplina de História, a gente vai fazer atividades aí no livro didático e na apostila. Então, a gente vai ler o texto lá na página 120 e desenvolver atividades 3 e 4 na página 121 do livro didático. Tá? Não tem necessidade de copiar as questões no caderno, é só registrar a data do dia, disciplina e registrar as respostas. Lá na página 120, nós temos aqui o texto que fala sobre comércio e diversas rotas. Então, a gente vai fazer uma leitura, entendimento do texto, para realizar as atividades. Você já estudou que há 10 mil anos, diversos agrupamentos humanos obtinham alimentos por meio de caça e da pesca, de animais e de coleta de frutos e raízes? Nessa época, alguns desses grupos humanos criaram também novas formas de obtenção de alimentos, por meio da agricultura e da domesticação de animais. Essas atividades permitiram maior produção de alimentos e de trocas entre os produtores. Então, eles tinham a mercadoria como uma moeda, né? Um produto de troca, né? Essa troca, a base de troca se chamava o escambo. Segundo texto, trocas de mercadorias. O escambo, troca de mercadorias, surgiu há cerca de 10 mil anos. O escambo acontecia de acordo com a necessidade de cada um. Os objetos não precisavam ter valores equivalentes. Assim, um pescador que tinha mais peixe do que fosse consumir podia trocar parte desse com um agricultor que tinha escolhido mais milho do que o necessário, por exemplo. Então, depois de leitura e reflexão dos textos, a gente vai responder a questão 1 aqui do texto, tá? De acordo com o texto, o que era escambo? E lá na página 121, como a gente viu ali no texto anterior, né, sobre comércio, né, e diversas rotas, que as mercadorias tinham um valor de mercado, né, que eles realizavam troca, né, existia aí um valor de moeda, que eles realizavam a troca da mercadoria de acordo com a sua necessidade. Então, com o aumento das populações, as trocas de mercadorias entre produtores ficaram mais frequentes. E isso gerou alguns problemas. Por exemplo, qual seria a quantidade necessária de espigas de milho para trocar por um peixe? Um boi equivaleria a quantos quilogramas de farinha? Assim, entre muitos povos antigos surgiram pessoas especializadas na compra e na venda de produtos, chamados de comerciantes. Geralmente, os comerciantes se fixavam nas vilas e as pessoas iam até elas para procurar os produtos de que necessitavam. As vilas começaram a crescer, originando cidades. Nelas costumavam existir os mercados, onde eram comercializados alimentos, roupas, utensílios, instrumentos, entre outros produtos. Então, eles tinham essa dificuldade aí, né, da equivalência do valor da mercadoria deles, né, e da quantidade, o peso. Então, surgiu aí os comerciantes, né, que definiram aí essa equivalência, esse valor de moeda de troca, tá, com o aumento, com o crescimento das cidades. Na questão 3, que mudanças contribuíram para o surgimento dos comerciantes? A gente acabou de fazer essa reflexão ali no texto. E na questão 4, observe a fotografia. Então, a gente vê aqui uma imagem, né, que tem uma estrutura, uma fachada, né, com diversas divisões, né, diversas frentes, diversas entradas. Era o mercado do Trajano, construído entre 100 e 110, os anos 100 e 110, em Roma, na atual Itália, né? Então, nesse mercado aí, havia 150 lojas distribuídas em 5 andares. Né, observando a estrutura aqui da imagem, né, você vai descrever na próxima questão quais elementos dessa construção indicam que ela abrigava um grande mercado. Dando continuidade na sala de história,
a gente vai fazer leitura e entendimento do texto, que vai falar sobre cadeias produtivas, tá? Processos de industrialização e transformação de alimentos in natura, tá? E qual a origem desses alimentos, tá? Para começo de conversa, nesta unidade vamos tratar da alimentação, agora estudando diferentes tipos de alimentos, suas etapas de produção, formas de conservação, seu percurso até chegar a nós, através do consumo. Analisaremos alguns processos ligados à industrialização de alimentos, que cada vez mais vão transformando alguns hábitos e costumes da população de nossa cidade. O tema alimentação é bastante abrangente, envolvendo conhecimentos sobre a composição dos alimentos, sobre as fontes naturais, sua produção comercial, distribuição e transporte, a produção industrial e a caseira, a conservação, a nutrição, a digestão e saúde. São muitos os processos e relações. Então, a gente vai fazer análise desse quadro que fala sobre os alimentos da nossa escola, sua origem, seus processos de produção e transformação. Então, aqui nós temos o abacaxi, produto in natura, né? Temos o abacaxi em calda, que ele é um produto processado já, né? Ele tem outras composições. E ultraprocessado, que é o suco de abacaxi em pó, tá? Que ele, né, tem conservantes aí e mistura de outros produtos. Com base nas observações obtidas, né, feitas durante a aula, a gente vai responder as questões abaixo, de 1 a 7. Mas a Prof vai disponibilizar aí os vídeos dos links, né, para melhor entender o conteúdo estudado, né? A gente vai assistir os vídeos e fazer uma reflexão sobre, né, esse tema. Então, o vídeo 1, ele vai falar sobre a importância dos alimentos no nosso dia a dia e o que os alimentos podem ter em sua origem, né? Qual é a origem dos alimentos? Né? É vegetal, animal, mineral, né? E os princípios nutritivos dos alimentos, né? A nutrição aí que ele traz para o nosso organismo, para a nossa saúde. E no vídeo 2, vai falar sobre o processamento dos alimentos, né? Que os alimentos podem ser in natura, processados e ultraprocessados. Então, a gente vai realizar a leitura do texto, análise da tabela, para ter condições de responder aqui as questões de 1 a 7. Na questão 1, quais tipos de alimentos são oferecidos na merenda ou festas do calendário escolar realizados em sua escola? 2. Quais são os alimentos servidos in natura e quais são industrializados? Questão 3. Como são preparados e conservados os alimentos? 4. Que diferenças de cor, sabor, consistência você percebe entre os alimentos in natura e os que foram industrializados e preparados em sua escola? Então, no momento aí, né, do consumo, a gente vai ter essa percepção, né, da diferença do gosto do alimento, do sabor, né, da apresentação dele, da cor dos alimentos, o in natura e o industrializado. Na questão 5, qual é a origem desses alimentos? Onde são produzidos e como chegam até a sua escola? Questão 6. Que processos, etapas eles passam desde a sua origem, produção, até se tornarem um alimento da merenda ou de festas consumidos na escola? Escolha 2 alimentos como exemplo para explicar esses processos e etapas.